Boa tarde, galera da EJA B, EJA mais qualificação. Como prometido e promessa é dívida e dívida tem que ser pago. Eu disse que eu viria hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, gravar mais um vídeo para revisarmos o assunto estrutura das palavras. Segunda-feira eu enviei um vídeo falando sobre algumas das estruturas das palavras, né? Falei sobre o radical, que é a parte da palavra que não muda. Falei sobre a vogal temática verbal, que são as vogais A, E e I no final do verbo. Se você quiser localizar a vogal temática, é muito simples. Você deixa o verbo sempre no infinitivo, que é a forma original. Vou dar um exemplo. Andaremos. O verbo andaremos vem do verbo andar. Tire o R. Pronto, tirou o R, fica anda, não é isso? Qual é a última vogal, a última letra? É o A. Então o A é a vogal temática, tá bom? Então vão ser sempre as vogais A, E e I nos verbos. Para que servem as vogais temáticas? Elas servem para indicar se o verbo é de primeira conjugação, quando a vogal temática é o A, de segunda conjugação, quando a vogal temática é o E terceira conjugação, quando a vogal temática é o I. Não esqueça de que o verbo por e todos os outros que derivam dele são considerados verbos de segunda conjugação, tá bom? Vogal temática nominal são 3 vogaizinhas também, A, E e O. As verbais são A, E e I, não é? E essas letrinhas, essas vogais A, E e O, elas só vão ser vogais temáticas se elas não forem desinências, tá bom? E o que é a desinência nominal? É aquela que indica gênero. Então, muito cuidado para não confundir. Observe aí que na palavra lâmpada, esse lâmpada é vogal temática porque obedece a 2 critérios. Primeiro, não existe o lâmpado, ou seja, esse A não é uma desinência de gênero. E segundo, a vogal temática, ela sempre é átona, ela sempre é fraca. Observe que a sílaba forte é lá no lã, e não no dá, não é lampadar, é lâmpada, não é isso? Beleza. Em seguida, nós vimos o tema. O tema é muito simples. O tema é a junção do radical com a vogal temática verbal. Juntando o radical com a vogal temática verbal, a gente chama de tema. Aí aqui nós temos, amaria, vem do verbo amar. Tire o R, fica ama. Pronto, tá aí o tema. O A final é a vogal temática e o an é o radical, juntando da ama, que é o tema. Perdeu, vem do verbo perder. Tire o R, fica perde, não é? Perde. Fica perde. O E final é a vogal temática e o perde até o D, não é? É o radical. É o mesmo que vai acontecer com sorrindo, não é? Hoje nós vamos falar sobre as desinências. Aliás, nós falamos sobre as desinências, é verdade, já havia esquecido. As desinências, elas podem ser nominais ou verbais. A desinência nominal indica o gênero, se é masculino ou feminino. Quando é masculino é um O, quando é feminino é um A. E indica o número, se é singular ou plural. O singular não tem S no final, o plural tem o S no final. É muito simples, certo? E as desinências verbais, elas vão indicar em pares, indica tempo e modo, que é a modo temporal, indica número pessoa, que é a número pessoal. A modo temporal vai indicar o tempo e o modo, né? A número pessoal vai indicar o número e a pessoa. Hoje nós vamos estudar os afixos. Pronto, né? Então aqui nos afixos, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber que os afixos só existem para um motivo: criar novas palavras. Então os afixos eles foram pensados com o intuito de criar novas palavras, né? Então nós temos 2 tipos de afixos. Nós temos o prefixo e o sufixo, tá bom? Prefixo é algo muito fácil, como o próprio nome já sugere. Pré é aquilo que vem antes e fixo é o que está posto, então é o que é posto antes, tá bom?
Então, aqui, por exemplo, ele é colocado antes do radical, tá bom? Nós temos aqui o verbo ler. Se eu colocar algo antes de ler, vai ficar, por exemplo, reler. Deixa eu só ajeitar aqui essa linha, que ela está muito grossa. Não sei onde é que faz isso, rapaz. Acho que aqui dá certo. Então, vamos lá. Reler. Então, o reler criou uma nova palavra quando foi acrescentado esse ré. Então, esse ré aqui nada mais é do que um prefixo. Aqui eu tenho a palavra válido. Se eu colocar algo antes, vai ficar, aqui no nosso exemplo, inválido. Então, esse in aí é um prefixo. O mesmo vai acontecer com fazer, que ele colocou o 10 e fica desfazer, tá bom? Agora, no sufixo, sufixo é o que sucede, é o que vai depois do que é fixo, do que é posto. Ou seja, está colocado depois do radical, tá bom? Aqui nós temos a palavra oral e o sufixo mente, tá bom? Fica oralmente. Então, esse mente aí, ele é o sufixo. Aqui eu tenho a palavra bonita, né? Bonita, e coloquei esse inha aqui, viu? Então, esse INH é nada mais do que um sufixo, porque ele foi colocado depois. Tá, viu se esse azinho aqui no final, ele faz parte do sufixo? Não, esse azinho aí é uma desinência nominal de gênero, porque existe o bonitinho, então esse A aí indica o gênero. O sufixo é só o INH, tá bom? Então, aqui nós encerramos a revisão do sufixo, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto, deixa eu descartar aqui, o próximo assunto são as vogais de ligação, tá bom? As vogais de ligação, que lá eu coloquei letras de ligação, né, que também tem as consoantes de ligação. Bem, é algo muito simples. A vogal de ligação é a vogal que não existe, você coloca entre um radical e um outro elemento mórfico, tá bom? Apenas para evitar a cacofonia, ou seja, evitar um som feio, um som desagradável, né? Então é apenas para facilitar também, não é, a pronúncia. Nós temos aqui a palavra fácil e dade, né? Dade aí no caso é o sufixo. Para facilitar a pronúncia, colocaram o i para ficar o quê? Facilidade, tá bom? Como, por exemplo, também em café e cultura. Para não ficar café cultura, coloca-se um i para ficar café e cultura, tá bom? Aqui nós temos as consoantes de ligação. O objetivo dela, o propósito dela é o mesmo das vogais de ligação, né? Só que lá é vogal e aqui é uma consoante. A consoante de ligação, olha aqui o exemplo. Nós temos aqui café e eira. Para não ficar cafeeira, coloca-se um T para ficar como cafeteira, tá bom? Pode acontecer também com a palavra pau e ada. Para não ficar pauada, coloca-se um L e fica paulada. Facilita e muito a pronúncia da palavra. E aqui, galera, nós encerramos nossa revisão de hoje, certo? Concluímos o assunto estrutura das palavras, fizemos atividades, fizemos revisões, aqui nós encerramos, certo? Terça-feira da próxima semana, dia 26, serão as avaliações, então fiquem atentos, tá bom? Caso vocês achem que precisam de fazer mais uma revisão, fiquem à vontade. Caso sintam dúvidas, não hesitem em me procurar, estarei sempre disponível de segunda a sexta, das 18 horas até as 21h30. Então, eu quero desejar a todos um bom final de semana. Julho está chegando, junto a ele as férias, né? E aqui mais pertinho o nosso final de semana que já se aproximou, né? Hoje é sexta, 19 de junho. Então, tchau, tenham uma boa noite, um beijo no coração e até o próximo encontro.